Os felinos são animais provenientes do deserto e possuem certas peculiaridades na hora de se alimentar e de beber água. Para falar sobre o assunto com propriedade, hoje trouxemos um veterinário especializado em gatos. Então fique esperto, que depois da vinheta nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Está no ar mais um podcast do Heine, com dicas e curiosidades de como cuidar bem do seu gato. Então, hoje a gente está com a presença aqui do Rafael Matoso, que vai nos contar um tiquinho sobre a alimentação dos gatos. Rafa, se apresenta aí para o nosso ouvinte. Olá, Fred. Olá, Larissa. Muito obrigado pelo convite. Bom, sou médico veterinário formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Possuo pós-graduação, especialização em clínica médica e cirúrgica de felinos e também sou aluno de mestrado da mesma instituição, da UFMG, com foco também em doenças de felinos. Rafa, então para começar a nossa conversa, você pode explicar para a gente qual a quantidade de água ideal que um gato precisa consumir diariamente? Bom, Larissa, antes de eu começar a responder essa pergunta sua, eu gostaria de fazer só um paralelo que eu acho que vai nos nortear bastante no manejo nutricional do felino. É muito importante a gente ter em mente que na natureza, os gatos eles viviam no deserto e com isso eles tinham pouco acesso à água. Então todo o líquido que eles ingeriam era basicamente fornecido pelas suas presas, pequenos pássaros e roedores. Então quando a gente for pensar em suprir nutricionalmente um felino, o ideal é que a gente sempre se remeta, como seria isso na natureza. Então se a gente for falar em quantidades numéricas, eu te falaria o seguinte: um gato precisa de aproximadamente 60 ml por quilo por dia. Então, como que seria isso? Se um gatinho tem 4 quilos, o ideal é que ele consuma diariamente 240 ml de água. Mas como eu te falei, na natureza ele obtém esse fluido, esses líquidos da caça. Então, se a gente fornece dietas úmidas, que são os sachês ou os patezinhos de lata, é importante a gente considerar que aquele alimento ali ele já possui cerca de 80% de água. Então, ou seja, os 240 ml para esse gato não necessariamente vão vir do potinho de água, da fonte. Ele também já está incluído nessa dieta úmida que ele recebe diariamente. E Rafa, como a gente pode estimular esse hábito? Bom, Fred, o consumo de água para o gato, às vezes ele pode até ser um pouco dificultado pela preguiça desse animal. Então, formas da gente estimular é fornecendo sempre água fresca. É importante a gente ter em mente que o gato ele é um animal bastante asseado, ele gosta de se manter limpo, ele gosta de alimentos frescos e água sempre limpa. Então, fornecer água corrente por fontes, seja aquelas caseiras que a gente faz com bombas de aquário ou já comprando pronta, é importante que ele tenha acesso a essa água ou até mesmo nas vasilhinhas, desde que ela sempre seja renovada diariamente e mantenha-se limpo. É importante ressaltar na vasilhinha o seguinte: os bigodinhos dos gatos servem até como forma de mantê-los antenados com o que está acontecendo ao redor. Então, quando o gatinho vai beber água e os bigodinhos encostam nas laterais do potinho, ele pode parar de ingerir a água ou mesmo ingerir em quantidade inferior. Por quê? Porque ali ele está perdendo a noção do que está acontecendo no ambiente, Lembra que na selva ele é também presa, mas ao mesmo tempo isso pode estar causando incômodo para ele beber. Então, se a gente for fornecer água em potinhos, o ideal é que a gente mantenha a água sempre no nível máximo, sempre limpa, sempre fresca e... Se for em potinhos, a gente pode espalhar diversos potinhos pela casa, porque aí se for preguiça, que o gatinho, tem muito gatinho que é preguiçoso que não gosta de caminhar até o pote de água. Então, se a gente aumenta a oferta, possivelmente também a gente vai favorecer que o gato ingira mais água. Só é importante a gente notar o seguinte: é muito comum a gente ver proprietários, tutores, fornecendo água da torneira. Abre a torneira, o gatinho sobe na pia e bebe. É muito saudável que o gato beba essa água fresca, mas é muito perigoso porque o gato pode se condicionar somente beber água quando o proprietário abrir a torneira. Então, se não tiver pessoas em casa, se não tiver ninguém atento ao gato, esse gatinho vai ficar com sede o dia todo. Então, a gente pede para que não se encoraje esse comportamento no gato, mas se o seu gatinho ele gosta de beber água corrente, que essa água seja fornecida numa fonte. Em relação à ração, Rafa, você pode falar pra gente quais os nutrientes essenciais que ela deve ter?
Perfeito, Larissa. Como eu disse, né, na natureza, todo o alimento que o gato recebe, todos os nutrientes, é de origem animal, da sua presa. Então, é importante que quando a gente for fornecer uma ração industrial, que a gente busque nesse rótulo ou nessa nutrição, que a ração forneça a mesma coisa que uma caça forneceria para ele. São essenciais para o gato os aminoácidos a taurina e a arginina. Então, a gente tem que conferir no rótulo se essa ração está sendo fornecida. Além disso, o teor proteico para os gatos, diferentemente de outras espécies, como os cães, ele é mais elevado. O mínimo ideal que seja fornecido pelo menos 28% de proteína. Além disso, gorduras também são muito importantes, por exemplo, o ômega 3 e o ômega 6, que são também de origem animal, principalmente peixe, né? E também a gente tem que atentar ao teor de carboidrato. Gatos não são como cães que têm uma capacidade de metabolizar o carboidrato facilmente, né? Então, assim, o máximo que poderia haver de carboidrato numa dieta de felinos é 40%. Perfeito. E aqui, quantas vezes por dia nós devemos oferecer essa ração? Qual a quantidade você acha ideal? Bom, isso daí vai depender do biotipo do seu gatinho, né? De como esse indivíduo ele é. Se for um indivíduo, por exemplo, adulto, a demanda energética dele vai ser menor do que um indivíduo filhote. Então, tudo isso a gente tem que considerar. O porte do animal, ele é um animal grande, ele é um animal pequeno. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: os gatos, eles não comem tudo de uma única vez. É natural do hábito do gato comer pequenas porções. Então, o ideal é que a gente deixe a ração à vontade durante todo o dia. Só que alguns gatos podem apresentar um comportamento um pouco depravado para comer. O que eu quero dizer com isso? Eles podem comer tudo que for colocado no potinho de uma única vez. Se esse é o caso do tutor, que ele tem esse gatinho assim, o ideal é que ele passe a fracionar o fornecimento de ração ao longo do dia. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar no rótulo da ração qual é a quantidade ideal para aquele gatinho naquela idade, o rótulo fornece isso, e a gente vai particionar isso ao longo do dia, tá bom? Ótimo. E para os filhotes, que tipo de ração é mais adequada? Por estarem em fase de crescimento, os filhotes eles têm uma demanda energética, uma demanda nutricional muito superior aos adultos. Então, basicamente a gente dobra todos os valores que a gente tem para os gatos adultos. Então, o teor de proteína numa ração de filhote, o ideal é que seja em torno de 50%, o de gordura em torno de 18%. E assim a gente vai aumentando esse aporte nutricional, já que o gatinho está sintetizando músculos, está sintetizando, né, tecidos e células para o seu crescimento. O que a gente pode também enriquecer, uma gata gestante, já que ela está gerando o filhotinho ali, ela pode ser alimentada com ração de filhote, pois isso supre a demanda dela e dos filhotinhos que estão a nascer. Nosso programa já está chegando no final e a gente vai ter tempo sobre mais uma perguntinha. Então, Rafa, nos conta um segredo. Petiscos, eles são permitidos na dieta? Em que quantidade? Ótimo, Fred. São permitidos sim. Se a gente for pegar a própria palavra petisco, a gente já tem uma ideia de que aquilo é um alimento que a gente vai fornecer esporadicamente, né? Como forma de agrado, uma forma de recompensa por algum comportamento que a gente gostou, né? Por algum estímulo que a gente deu. O importante a gente ter em mente é o seguinte: se esse gatinho está dentro do seu peso ideal, a gente pode utilizar o fornecimento de petisco à vontade, desde que a gente associe ao que, como eu mencionei, um comportamento desejado. Estimula a brincar, fornece um pouquinho. Se você quer fazer um agrado, né, trazer ele para perto de você, ofereça um petisco. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte: o petisco ele também tem seu valor nutricional. Então, se a gente está contabilizando o aporte nutricional diário desse gato, é importante a gente contabilizar todos os nutrientes desse petisco. Por isso, se o seu gatinho já tem problema de sobrepeso ou mesmo de obesidade, a gente tem que fornecer o petisco com mais cuidado, porque essas calorias, né, para esse animal é contadinha. Então, assim, se você está num programa de redução de peso para o gatinho, o petisco ele pode ser fornecido como estímulo para ele brincar, para ele correr, para ele fazer uma atividade física. E além disso, o petisco, de modo geral, ele funciona até mesmo como uma forma de enriquecimento ambiental, porque o gatinho ele vai comer uma coisa que ele não está habituado a comer, então isso gera um pouco de prazer para ele e reduz um pouco do estresse também.
Rafa, a gente agradece muito pela sua presença. Eu que agradeço. E temos certeza que nossos ouvintes agora estão sabendo de tudo sobre alimentação felina. Eu que agradeço, Larissa, em nome do GDFEL, né, o grupo aqui a qual eu represento. Agradeço muito o convite, agradeço ao Fred e a toda a equipe que organiza, né, o podcast do Heine. O assunto é extenso, dá pra gente falar vários áudios, mas assim, tentei aqui abordar o essencial pra gente poder começar, né, a conscientizar, né, o essencial para a nutrição felina. Esse podcast foi apresentado por Fred Gandra E Larissa Caliani, produzido pela Assessoria de Comunicação e pelo setor de audiovisual da Escola de Veterinária da UFMG. a partir do conteúdo disponibilizado pelo Grupo da Discussão em Felinos, GDFEL. Você ouviu Heine, o podcast nas ondas da web.